Necessidades básicas e avançadas da nutrição de cães e gatos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sejam bem-vindos à nossa aula semanal com informações relevantes para você, tutor de pet, empreendedor que produz alimentos e petiscos naturais para cães e gatos. Então, vamos começar a nossa aula com conceitos e como que um veterinário nutricionista, o que um veterinário nutricionista ou um zootecnista, né, que também faz formulação, leva em consideração na hora de prescrever uma dieta. Também vamos falar um pouco sobre as diferenças entre um alimento completo, uma alimentação natural, uma ração ou um petisco, né? Então tem alguns conceitos interessantes pra gente rever nesse sentido. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas questionando, eu encontrei um petisco que estava escrito no rótulo desse petisco que esse é um produto balanceado, né? Então eu tenho um petisco e no rótulo dele tá escrito que ele é um produto balanceado. Como assim, né? Como um petisco pode não ser balanceado? Ou o contrário? Bom, na verdade, quando a gente fala que estamos na frente de um alimento balanceado, completo, né? Completo, na verdade, a palavra é certa. Ele quer dizer que os nutrientes estão em quantidades específicas de acordo com as diretrizes nutricionais dos pets. Ou seja, para ser balanceado, para conter todas essas lacunas, né, completadas, ele precisa ser um alimento completo. Então não tá certo a gente colocar no rótulo de um petisco essa informação, né? Então, são petiscos naturais e balanceados. Não, para ser balanceado ele tem que ser uma alimentação completa. E essa é uma informação obrigatória no rótulo. Qual é o alimento que você está trabalhando? É um petisco? É um alimento completo? E se for petisco, você não pode escrever petisco, né? Então, são as denominações que a gente tem que seguir para rotulagem. Por exemplo, alimento completo é uma alimentação natural, uma ração, que sejam, então, devidamente balanceados, ou seja, cumprem com todos os requisitos nutricionais exigidos para cães e gatos. Já o petisco é um alimento específico, então você tem que escrever isso na embalagem do seu produto, tá? É alimento específico, destinado para cães e gatos, mais todas aquelas informações obrigatórias da rotulagem, que não é o tema da nossa aula de hoje, mas eu trouxe esse exemplo para que a gente possa perceber a importância de entender justamente conceitos, né? Eu tô falando tanto de conceito porque ela é isso, né, que a gente vai falar. E, na verdade, não tem como falar em uma aula de Instagram detalhes técnicos, né, ainda mais para quem não é veterinário, sobre a nutrição de cães e gatos. Então eu vou falar aqui de uma forma com que qualquer tutor entenda e compreenda desse mesmo jeito que eu acabei de exemplificar. Então, isso a gente tem que saber, identificar em um produto se trata de um alimento completo ou específico. E exemplo prático também da importância disso, principalmente para o pet que se alimenta de ração e produtos industrializados, né? Porque existem sachês, por exemplo, no mercado, para gatos, para cães, que você não sabe se aquilo é um alimento completo ou é um petisco, né? E é importante a gente saber. A maioria são completos, né? Mas existem também petiscos em forma de sachê, então é importante você saber que aquele alimento não pode ser ofertado, né, como refeição principal do animal. Então, assim, sabemos que a nutrição adequada é um dos pilares para boa saúde, para longevidade, para nutrição do corpo, né? E é lógico que para formular, então, né, uma dieta completa, já que estamos falando de diretrizes nutricionais, combina mais, né, com alimentos completos e balanceados, que são as rações e alimentação natural. Então, não faz diferença na hora de formular uma dieta se o alimento é uma ração ou é uma alimentação natural. A gente leva, né, como base as mesmas diretrizes. Que são essas diretrizes? Essas diretrizes, elas foram traçadas por órgãos específicos internacionais, né? Bati aqui na minha câmera. Internacionais, e que vão dizer ali qual que é a necessidade mínima, básica, nutricional de cada espécie, do cão, do gato, em cada fase da sua vida, né? Então, nós podemos citar 3 exemplos
muito conhecidos, que é a AFCO, né? É uma agência americana. Temos também a FEDIAV, é uma agência europeia, né? E a World Small Animal Veterinary Association, WSAVA, que também é uma organização global que representa os médicos veterinários dos pequenos animais. Então, esses 3 órgãos, eles traçam diretrizes nutricionais e que dizem justamente, né, quanto de cálcio um cachorro precisa, quanto de fósforo, quanto de proteína, qual que é o mínimo de proteína que eu tenho que ter para não faltar nutriente, para não faltar aminoácido, né? Então essas diretrizes são feitas por esses órgãos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação, a ANFALPET, que juntou essas diretrizes dos órgãos recomendados em um manual Pet Food. Então existe hoje no Brasil um manual Pet Food com várias edições, sempre atualizado, que quem fez foi essa entidade, né, a ANFALPET, e também reúne aí, né, de uma forma mais brasileira, onde junta tudo isso, é em português, né, não é em inglês. E também é interessante para o tutor. Ele é destinado a indústrias, né, que produzem, justamente saber o mínimo ali que eles têm que seguir numa formulação. Mas para os tutores também é importante esse tipo de informação, ou esse acesso, né, de informação, justamente para saber como ler um rótulo e com esses exemplos que eu acabei de dar aqui. Vamos ver, boa noite, gente, alunos online, seguidores, vamos ver, temos perguntas. Qual a função do arroz branco na N? Bom, o arroz ele é uma fonte de carboidrato, daqui a pouco eu vou falar sobre os macronutrientes, talvez não é especificadamente sobre o arroz, né, mas a função dele, do arroz branco especificamente, é uma fonte de carboidrato, que pode ser utilizada principalmente em dietas específicas, né, terapêuticas, porque o arroz branco, ele é um carboidrato de menor qualidade, de menor valor nutricional, porém ele tem algumas características, como a mais fácil digestão, que pode ser indicado em alguns casos. É verdade que se congelar o suplemento ele perde os nutrientes? Não é verdade. Pode ser congelado junto com a dieta e suplementos. É claro que, gente, eu não posso responder pelo fabricante do suplemento, então vocês têm que seguir o que está escrito no rótulo do suplemento, né? Mas pode sim ser congelado, os conhecidos aí, né, Food Dog, NutriPlus, eles podem ser congelados com alimento desde que eles não sejam superaquecidos depois. Então você não pode descongelar essa comida, botar numa panela e esquentar na panela ou colocar no micro-ondas e deixar super quente essa comida. Tá? Então não é o congelamento que faz perder nutriente, mas sim o manejo inadequado dessa comida, né? Um superaquecimento depois. Bom, então vamos entrar, né, nessa parte assim. Quais são as necessidades básicas nutricionais dos pets? Então nós temos aí 3 categorias de macronutrientes que a gente chama, que são as proteínas. Então a proteína é o mais importante para os pets. Eles são carnívoros. Eles precisam de proteína para tudo, né? Para construção e reparação de tecido, órgãos, músculos, células. Também desempenham um papel importante ali na parte do sistema imunológico, né? Em tudo, gente, todo aquele ciclo do metabolismo, né, que a gente aprende nas aulas de biologia, quem não é veterinário, ou nas aulas de bioquímica, para quem é veterinário. A proteína está envolvida, né? Então, na produção de hormônios, enzimas, muita coisa. Os carboidratos, eles não são essenciais na dieta dos pets. Então, nós podemos, por exemplo, ter dietas com valores super baixos ou quase zerados de carboidrato, né? Mas eles fornecem energia, eles também diluem a dieta, né? Vamos dizer assim, uma dieta só com gordura e carne, primeiro que não é todo animal que tolera, né? E depois que fica uma dieta muito mais cara, muito menos acessível, né? Então tem uma série de vantagens de usar o carboidrato na dieta. Ele fica uma dieta de mais fácil digestão. Acabei de dar o exemplo, né, do arroz branco, né? Então, geralmente nós escolhemos carboidratos complexos para fazer parte dessa dieta, que é também
combina ali com o exemplo que eu tava dando do arroz. Por que que eu escolho um arroz integral e não um arroz branco para um cão adulto saudável de manutenção? Porque o arroz integral, ele é um carboidrato complexo, ele tem fibras, ele tem mais nutrientes, ele vai demorar mais para ser absorvido no organismo, isso não vai causar pico glicêmico, né? Então, são casos e casos, né? Mas geralmente se opta, então, pelos carboidratos. Por isso que se escolhe uma batata doce, não uma batata inglesa, né? Geralmente para cães, porque o valor nutricional desses alimentos é muito maior. Falando em questão de valor nutricional, nem se compara com as fontes de carboidrato de ração, né? Porque as fontes de carboidrato de ração, elas não têm tanta qualidade nutricional, elas derivam dos grãos. Então, assim, tem problema dar grãos pros cães? Grãos, arroz, grãos, milho, soja, trigo? Não tem problema. Desde que seja um petisco, né? Agora, você colocar quase metade, né, das calorias da dieta provenientes de carboidratos de má qualidade ou de carboidratos que podem ser considerados alergênicos, aí já não é legal. Porque a gente não tá dando como petisco, como uma porção da dieta, a gente tá dando todos os dias, né? Então, e essa é um dos questionamentos de porquê que a ração tem menos qualidade do que a dieta natural, né, gente? Eu não tô aqui pra julgar ração ou para dizer que ração é ruim, né? Não é isso. Ração é bom, ração é confiável, mas tem essa questão, nunca dá pra gente comparar com uma alimentação natural, né? Então, proteínas, carboidratos e gorduras. As gorduras, elas são, além de falar dos ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6, as gorduras também fazem parte de todo o funcionamento do organismo. Ela é necessária para nós humanos, para os pets, e ela é mal compreendida, né? E eu escuto muito isso. Eu não uso nada de gordura na dieta do meu cachorro, eu não uso nada de gordura, então isso não é legal, tá? Porque a gordura, ela é importante. Uma dieta pobre em gordura, ela pode até mesmo se tornar inflamatória. E é por isso que eu não sou contra a ração, gente. Porque se for fazer uma dieta natural da maneira que você acha que tá certo e não estudada, né? Aí é melhor oferecer ração mesmo. Porque pelo menos não vai faltar nutriente. Agora, petisco é outra história, né? Petisco a gente pode fazer com gordura, sem gordura, com carboidrato, sem carboidrato, né? E daí a gente não tá falando de um alimento completo e balanceado ou que vai ser a principal fonte de alimento daquele animal. Então, por que eu não falei aqui? Por que são só 3? Por que vegetal não é um macronutriente, né? Porque o vegetal, ele não participa de maneira significativa da distribuição calórica da dieta. Então, quem entende um pouco de nutrição de humano sabe que é assim, os macronutrientes são esses 3, porque os vegetais, eles fazem parte de uma grande parte da formulação da dieta, ou seja, de 100 gramas de dieta, a gente coloca 30 e poucos gramas de vegetais, então é significativo, mas do ponto de vista nutricional, ele não acrescenta proteína em valor significativo, nem carboidrato, alguns sim, né? A própria batata doce é um vegetal, né? Se você for ver nesse sentido. E cenoura também tem teores aí de amido, né? Abóbora, então fornecem também os carboidratos, mas não em valores significativos. E gorduras, né? Então o que os vegetais eles vão fornecer? Fibras e principalmente os micronutrientes, que é o que a gente vai falar agora. Sal também é importante, sim, isso é o micronutriente, né? Então o que são os micronutrientes? São as vitaminas, que também são os vegetais que fornecem, né? Minerais. E entra o sódio. Então, outro erro comum que eu vejo. Eu faço dieta sem nada de óleo, sem nada de sal. Tá errado, né? Não é sal pra salgar. Não é pra você experimentar a comida e ver se ela ficou salgadinha. Não. A gente utiliza em torno de 1 grama e meio de sal para cada quilo de comida, né? Então, isso é só pra atingir o quê, gente? As diretrizes de nutrição de cães e gatos. Tá, que tá estipulado lá. O cão precisa de tanto de sódio por dia, né? E se a gente não coloca sódio, então nós estamos deixando faltar micronutrientes importantes para o funcionamento. Toda célula depende dessa troca de íons, de cátions, de sódio, de minerais, de potássio para o seu meio externo, né? Então, sim, ele é importante.
O excesso é perigoso? Sim, é perigoso. A falta também é, né? Então não pode faltar, não pode ter nenhuma lacuna ali faltando nos nutrientes, nas diretrizes nutricionais dos cães e gatos. É por isso que suplemento é importante. Você não pode fornecer uma dieta sem cálcio. Se você não tá dando osso, se você não tá dando farinha de casca de ovo, você precisa suplementar cálcio, né? Então, esses são os exemplos aí de como a gente faz as diretrizes, da onde que surge, né, todos esses pontos. Alimentos compostos por carnes, arroz, cenoura, batata doce, deve ser dado em qual proporção de acordo com o peso? Gente, isso é muito complexo para eu responder assim em 5 minutos, tá? Mas uma alimentação natural que é composta baseada nisso, basicamente, a gente tem dois jeitos de formular ele. Temos o método das proporções, que é um método validado, ele funciona, tá? Mas para ele funcionar bem, a gente precisa fornecer uma grande variedade de opções. Não adianta a gente usar o método de proporções e só oferecer frango, cenoura, arroz e juju, tá? Então tem que ter uma variedade. Outra fórmula de nós fazermos essa formulação é via software de nutrição, que daí com cálculos, né, e o computador já te dá tudo ali, o que é que tá faltando, o que é que não tá, pra você suplementar, pra você incluir algum nutriente a mais, algum ingrediente a mais, tá? E essas são dietas fechadas. Então os tutores, geralmente, eles usam a dieta da proporção, porque eles não têm conhecimento técnico para formular em um software, né? Pode fazer isso. Então, dentro dessas proporções, existem várias variáveis, né? Mas, vamos citar o exemplo que todo mundo conhece, que a gente utiliza 30% de carboidrato, 30% de proteína, 30% de vegetais, tanto de óleo, tanto de sal, né? Então, esse método, ele leva em consideração o quê? A variedade que está sendo oferecida. Porque é lógico que 30% de carne não é a mesma coisa que 30% de frango, né? Muda a caloria, muda aporte de gordura, muda tudo na dieta. Então, leva em consideração a média oferecido dentro da variedade de nutrientes. Por exemplo, a dieta ela tem que ter ômega 3, ou você coloca sardinha todo dia ali em pequena porção, ou você fornece a sardinha em quantidades calculadas e pensadas, né, 3 vezes na semana, enfim. Todas essas orientações que a gente tem que levar em consideração. Então, espero ter pelo menos esclarecido um pouco, Emerson e Ângela. E de acordo com o peso, a gente calcula então o que desse 100% de alimento que eu vou oferecer. Então, assim, geralmente, dietas formuladas desse método, nós temos em torno de 1.000 calorias, 1.100, 1.200, né? Vai variando, uma média, a cada quilo de comida. Então, levando isso em consideração, que você tá fornecendo uma dieta que tem esse aporte calórico, né? E que é completo e balanceado, você pode calcular a quantidade de alimento a ser oferecido por base no peso animal. Então, em torno de 4%, por exemplo. Então, um pet de 10 quilos, ele vai comer 400 gramas de alimentação natural, desde que ela seja completa e balanceada, desde que essa dieta tenha aí essa média de calorias por quilo, tá? Então, é muito complexo pra gente falar assim em 5 minutos, até porque o tema da live são os micronutrientes, são as diretrizes nutricionais, as necessidades nutricionais básicas. Mas o resumo da ópera aqui é o que eu recomendo pra vocês. Ou vocês leem, estudam muito sobre o assunto e seguem pra fazer a dieta dos pets de vocês sozinhos. Se você vende sozinho, não faz, tá? Porque é muita responsabilidade. Se faz pro seu pet, é outra história, né? Agora, se você não tem tempo pra estudar, não se interessa pelo assunto, tem dificuldade de aprender, contrata um Nutri pra fazer isso pra você, tá? É a maior segurança que você tem. Você pode passar por um Nutri uma vez na vida e ter uma dieta que você tem certeza que está completa e balanceada, né? Então, gente, isso é importante, o acompanhamento é importante. Se a gente faz sem critério, porque minha avó dava panelada de comida, de sobra de comida, o cachorro vivia mais, vivia melhor, sim. Mas naquela época também existiam deficiências nutricionais. Foi por causa disso, um dos grandes motivos que a própria ração surgiu, né? A gente precisava definir essas diretrizes nutricionais. Quanto que um cão precisa para não se tornar desnutrido, né? E também vinha aí doenças relacionadas com essas desnutrições.
E lembrando que a desnutrição, né, a falta de nutrientes, não é alguma coisa que você vai ver em exames de rotina, tá? Exames específicos de vitamina são caros. Então, não é detectável assim, né? Você só vai perceber que alguma coisa tá faltando quando eles já estiverem doentes. Meus cães têm alergia a frango, dou carneiro, boi e porco. Quanto ao ômega, coloco uma cápsula por dia das porções de cada um. Excelente, muito bom. Mas você ainda tem que ver toda a questão, né, do suplemento dessa dieta, principalmente, né? Da parte de gordura dessa dieta, né? Então, exemplos de boas gorduras para utilizar é o azeite de oliva. Acho que alguém perguntou de azeite de oliva, talvez eu pulei. Ovos, quantas vezes a semana ovos são muito saudáveis, tá? Podem ser oferecidos até diariamente. Gente, não tem uma regra assim, ofereça ovos 3 vezes a semana. Pode oferecer em uma média de 3 vezes a semana. Mas o que importa mesmo é o total de dieta. Então, qual que é a dieta que você tá oferecendo pra eu te responder se você pode oferecer ovo ou não? Vai que você já tá oferecendo um excesso de caloria. Vai que você já tá oferecendo uma dieta com excesso de gordura, né? E o ovo é fonte de gordura. Então, é tudo muito relativo. Mas sim, ovo pode, é muito saudável, eu indico super. E pode ser ofertado até diariamente. Levando em consideração sempre a dieta principal. Então, se você tá falando de ovo de petisco, pequena quantidade. Gente, já me perdi aqui, vamos lá. As gorduras que eu tava falando, azeite de oliva, banha de porco. O óleo de coco sozinho não faz balanceamento nutricional. Ele não é fonte de ômegas 3 e 6. Mesmo que você dê o ômega 3. Porque dentro dos ômegas 3 e 6 nós temos vários tipos. O seu ZPDH, que é esse que você coloca, nós temos o ácido linolênico e linoleico, que tem que estar em correto balanceamento. Então a gente precisa dos óleos vegetais para isso, tá? Então o azeite de oliva, banha de porco também de origem animal. Outros óleos às vezes podem ser necessários, como óleo de girassol, sempre em pequena quantidade esses, tá? Então, se você não sabe como fazer, busque alguém que vai te mostrar ou estuda, porque tem muita informação hoje à disposição dos tutores para que a gente consiga formular. Só que não é o tema da aula de hoje, mas no nosso próprio canal do YouTube você encontra muito vídeo, muita aula, muita informação sobre isso. E sem falar na comunidade Chefe de Animale, na consultoria nutricional, né, em todo o resto dos nossos conteúdos aqui. Acho que acabou as perguntas. Gente, alguém perguntou do azeite de oliva, que eu vi ele de relance, mas eu não tô achando aqui, ó. Pode colocar um pouquinho de azeite, sim, mas não é assim, né? Coloquei um pouquinho de azeite e resolvi o problema, balanceei a dieta. Então tem uma série de fatores que tem que levar em consideração, né? A Nutri dos meus passou sobrecoxa com pele para incluir o ômega 6 no lugar do óleo de girassol. Legal, funciona bem interessante. Não é toda dieta que precisa de suplementação de ômega 6. Geralmente dietas com frango, justamente por esse motivo, né? Ainda mais se utiliza pele, não precisa de suplementação adicional de ômega. Então, justamente por isso que ela fez isso. Fantástico. Bom, além das necessidades básicas, né? Proteínas, carboidratos vegetais, proteínas, carboidratos e gorduras, nós entramos nas necessidades específicas, né? Esses são os macro e os micronutrientes, que são os vegetais e as vitaminas. Então, gente, só vegetal e vitamina só vitamina e mineral tem uma série de coisas em levar em consideração, né? Nós temos as vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, nós temos vitaminas que temos mínimos, máximos e mínimos, que se passar daquele nível máximo tem toxicidade, né? Vitamina D, vitamina A. Então, assim, são muitos detalhes, tá, gente? Eu tô trazendo aqui um resumão, um esqueleto aí do coisa, para que a gente possa se embasar e ter noções básicas, que é sobre isso a aula de hoje. Além disso, que a gente pode citar as necessidades avançadas. Quais são? Quanto de caloria? Por isso que não é uma receita de bolo, por isso que tudo que eu tentei explicar aqui não é, assim, uma resposta tão simples de se dar. Quais são as necessidades avançadas? O que depende, tá? Quanto de caloria que um adulto humano precisa? Em uma média de 2.000 calorias. Pro cão, a gente não tem essa média. Porque tem cão desse tamanho, tem cão gigante, né? Então, a necessidade calórica do animal vai variar dependendo de uma série de fatores. Além do tamanho, do peso, do porte, da raça, se é castrado ou não, qual que é o nível de atividade, qual que é a fase da vida, né? Então, as necessidades energéticas, elas variam muito. Então, por isso também que é muito vago a gente falar, não, dá 4% do peso, né? Tá, mas se é um cachorro acima do peso, ele tem que comer menos. Se é um cachorro pequenininho, ele tem que comer mais do que 4%. Se é um cachorro gigante, ele tem que comer menos do que 4%.
tá? Então nunca, mesmo que você faça um método das proporções, nunca é uma matemática exata, um valor X que vai te dar a resposta. A individualidade, ela tem que ser levada em consideração. Isso não é conversinha, né? Porque a mesma dieta que o meu cachorro come pode não ser a mesma para o seu. Tá, parece conversinha, mas não é. Não é só a dieta em si. A dieta, beleza, completa, balanceada. Eu vendo dietas de manutenção aqui que qualquer cachorro pode comprar e se alimentar com ela, né? Que vai atender todos os requisitos. Agora, esse cálculo de quantidade, eu tenho clientes bulldogs franceses que comem 400 gramas, eu tenho clientes bulldogs franceses que comem 600 gramas. Como que a gente vê, né, quanto que cada animal precisa? Então, isso é uma necessidade nutricional avançada, né? Precisa ser bem avaliada. Outro exemplo é a própria necessidade, restrição dietética. Então, às vezes, seu pet tem alergia, tem doença renal, tem hipersensibilidade, tem doença cardíaca. Então, quais são as contraindicações, né? Nutricionais. Qual nutriente, qual micronutriente que eu preciso restringir, né? Eu preciso ter metade do sódio de um cão adulto saudável para um cão cardiopata. Eu tenho que ter menos fósforo, né? Então, além, por exemplo, os micronutrientes são cálcio, fósforo, né? Os minerais ali, vários outros, né? Selênio, enfim. E a gente precisa, além de ter eles na quantidade adequada, a gente precisa ter proporções corretas dele. Então, não adianta eu ter mais fósforo do que cálcio, né? Tá errado. E vai prejudicar. Agora, um cão renal, eu preciso ter menos do que o mínimo do cálcio, do fósforo que indica lá naquelas diretrizes nutricionais, né? Então, assim, são particularidades muito específicas. A restrição a diversos alimentos pode ocorrer, tem intolerâncias, tem uma série de individualidades que devem ser levadas em consideração. Então, por isso, gente, que não é fácil assim, por isso que ninguém vai dar uma resposta pronta para vocês nesse sentido. Agora, tem muita fonte de informação que vai conseguir esclarecer, né, muita coisa para quem quer tentar fazer isso sozinho. A própria suplementação entra nesse aspecto, né, das necessidades específicas. A suplementação nós temos hoje alimentação natural para manutenção de marcas comerciais conhecidas. Nós temos hoje suplementações que você pode comprar e fazer a dieta do seu pet em casa, seguindo ali as orientações do fabricante que eu estava falando, né? Então, mas a individualidade, levar em consideração tudo isso, né? Qual pet que absorve mais cálcio, que não absorve tanto cálcio, que eu tenho que subir o cálcio, que eu tenho que descer o cálcio, né? E isso que vai depender aí das necessidades específicas individuais de cada um. Porque as necessidades gerais são para todos, né? Mas o que cada um ali vai nos dizer, e é isso que a gente passa, né? Nas consultorias nutricionais, a gente esquece o cão adulto saudável e a gente direciona exatamente. Então, o cão é cardiopata e renal, ele tem diabetes e hiperadreno, né? Aí a gente consegue balancear. Diferente de uma ração, que daí você geralmente tem que optar por uma ou por outra, né? Porque a ração urinária, ela não é ideal para um cão diabético. Então, se você tem uma ração, um pet com problema renal e diabético, você já fica na mão, né? Nesse sentido aí da ração. Algum problema vai ter que ser a prioridade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de um pouco dos conceitos que eu trouxe, da forma com que a gente vê os alimentos, a alimentação, as necessidades dos cães e gatos. Espero ter ajudado, né? E sempre nos colocamos à disposição no nosso canal do YouTube, aqui no direct, para responder vocês, nossos seguidores que querem melhorar a vida dos pets de vocês através dos alimentos. Essa live vai ficar salva aqui no nosso feed, eu já tô carregando ela aqui, então para você que tá chegando agora, pode acompanhar ela depois. Eu que agradeço, Lia, espero que você tenha curtido e obrigado por estar aqui comigo. E até mais, gente. Boa noite.